Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 19 a 25 de julho, semana que começa com lua nova em Câncer, já segunda-feira, dia 20. Né? Toda lua nova tem um contexto de algo a iniciar, de alguma questão que envolva um começo. Em Câncer, um contexto emocional, nesse sentido de alguma motivação, ou mesmo algo que tenha um ponto de partida mais desacoplado a alguma questão de passado, de alguma questão antiga, né? Ou que traga alguma inspiração da nossa história, daquilo que a gente vivencia, um contexto de início para questões atreladas aos nossos meios, seja de família, seja de vizinhança, seja do nosso lugar. Então, uma condição para darmos um pontapé inicial no sentido de direção. Uma lua nova em Câncer, justamente nos últimos dias deste signo aí ao longo da semana, também para um passar bastão de etapa, num certo sentido também, algo que eventualmente se concluiu numa semana de lua minguante para darmos primeiros passos ou uma direção mais norteada no sentido de algo que se começa ou que nos motivamos a fazer também. Então tem esse contexto emocional que deve até englobar algo que de certa maneira tem uma representatividade emocional também de maneira geral. Aliás, essa lua nova é a segunda em Câncer, se a gente contar que anteriormente tivemos um eclipse solar no signo de Câncer no dia 21 de junho, que eclipse solar, quando acontece, é uma lua nova, porém mais exata, né? Mais intensa. Agora, não é um eclipse, porém tem um fator de que a lua nova canceriana ocorre em oposição à grande conjunção em Capricórnio de Júpiter, Plutão e Saturno, especialmente forma uma oposição com Saturno de maneira aplicativa, o que envolve um início ou uma questão no sentido de idealizarmos essas questões iniciais ou de alguma situação pessoal de vida como algo que afronte algum padrão, alguma estrutura, um desafio a desapego, né, de contexto, até que pode envolver relacionamentos, vínculos, estruturas que de certa maneira a gente possa ter uma ruptura ou uma condição de padrão diferente, de certa maneira. A gente lidar com algum desafio num contexto de restrição que a gente passe a não ter mais ou passe a adotar de alguma forma, iniciar alguma questão atrelada a algumas regras diferentes ou algum desafio de padrão, porque o Saturno está do lado oposto a essa lua nova nesse instante, neste momento, e também atrelado aí à grande conjunção que marca este ano. Então isso envolve um fator de um desafio ou de algo que eventualmente venha a começar neste período ou semanal ou mesmo mensal, que envolva algo a se adaptar, algo a nos adequarmos num certo padrão ou num certo pensar a longo prazo, um certo desafio de adaptação com estruturas, por exemplo, um desafio de adaptação com um contexto de um padrão diferente, ou um reposicionamento para nos adequarmos a certos padrões. Então, uma lua nova aí que pode dar uma certa canseira de alguma forma em função de certas restrições, de certo pensar a longo prazo num sentido de adequação também. E por ser uma lua nova em Câncer, com esta oposição a Júpiter, Plutão e Saturno, de alguma maneira, questões da nossa família, dos nossos elos, podem nos colocar de frente a algum dilema, a algum desafio de compreensão, de adequação no posicionamento com familiares, com pessoas próximas, de certa forma, a um vínculo emocional, a um vínculo que, de certa maneira, envolva o nosso dia a dia, a nossa vivência doméstica ou de elo emocional um pouco mais intenso. Aliás, quando há uma oposição de Saturno com o Sol, a Terra está ao meio,
né? Qualquer planeta oposto ao Sol, a Terra está ao meio. Isso significa que o planeta fica mais próximo da Terra. Então é a semana que o Saturno se aproxima mais, também envolve um contexto de uma vagarosidade em questões que, de certa maneira, a gente queira lidar. Então, podemos nos deparar com uma diferença de ritmo daquilo que, de certa forma, queremos vivenciar, colocar, com o que vai se apresentar para nós, seja pelas ocasiões, pelas circunstâncias ou pelas pessoas ao nosso entorno, que eventualmente estejam num ritmo diferente do nosso também. Então isso é muito comum. Podemos nos depararmos com uma certa vagarosidade na questão de darmos direção ao que desejamos colocar. Então isso deve envolver um fator bastante notório aí nos primeiros dias da semana para alguma certa lentidão de colocarmos assuntos ou tratarmos de maneira um pouco mais séria do que antes, de maneira mais como uma certa auditoria, né? Algo a se resolver de maneira mais consistente. Tem uma curiosidade que na semana que passou, Júpiter e Plutão estavam mais exato oposto ao Sol. E agora é a vez de Saturno ter mais essa exatidão até com o Sol e juntamente com a própria Lua Nova em Câncer. Então isso ocorre com o sentido de autenticar certas verdades que tentaram ser impostas antes, ou mesmo da nossa parte, ou mesmo da parte de outras pessoas. Então, você está colocando essa informação, você quer impor essa situação, essa conotação, então vai ter que autenticar, vai ter que levar a sério, não pode ser só na garganta, né? Então, o governo quer criar um documento que sugira a cloroquina aos médicos, ok, tudo bem, é uma tentativa de impor alguma ideia, uma ideologia, uma verdade que eventualmente possa achar que funciona, mas por trás do acontecer essa situação tem Saturno oposto ao Sol, tem uma estrutura de ciência, de padrão de protocolo médico, de pessoas vinculadas a essa área que já tem uma estrutura e uma bagagem para fazer isso acontecer. Então Saturno é uma auditoria, né? Mesmo que poderes tentem impor, colocar algo de certa maneira, há uma estrutura por detrás que eventualmente faça isso funcionar. Então é o Saturno oposto ao Sol. É a tentativa de uma verdade, um ego, contra uma estrutura já formatada, sendo mediada, sendo colocada como forma de auditoria. Então, é a mesma questão. O governo impõe que os bares fechem às 5 da tarde ou ao final da tarde em função da pandemia. Mas, se os bares notam que isso não compensa, eles não vão abrir. Então, isso é Saturno. Saturno é uma estrutura, de certa maneira, já pré-formatada, que, eventualmente, coloca as coisas para acontecer a forma do ritmo e a forma do padrão que, de certa maneira, ocorre. Então, o desafio do lidar com o padrão, seja no sentido de desafiar o que é colocado, de certa maneira, ou de afrontar, ou de certa maneira, autenticar a verdade que queiram colocar para nós ou que a gente depare num sentido ou de poder ou das pessoas ao nosso redor, às vezes no relacionamento. Não adianta, eventualmente, um parceiro ou um chefe querer tentar colocar algum tipo de imposição se ele não trouxer um embasamento para que essa imposição funcione, né? Então, B ao quadrado menos 4AC é a fórmula de delta. Então, mostre que você sabe resolver essa fórmula de delta, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, faz a conta aí para a gente ver. Mostre que a soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa, né? Então, não só o tentar colocar como uma verdade, mas formatar isso, né? Criar o padrão, mostrar a estrutura. Então, é mais ou menos o que a oposição Saturno com o Sol mostra. Não basta apenas o ego, o status, né? Há de que se apresentar uma auditoria, um padrão, uma estrutura
para que esse status aconteça. Então é mais ou menos essa condição que envolve uma oposição do Sol com Saturno. Aquilo que está ao nosso redor também precisa ser autenticado, precisa ter uma auditoria, precisa ter uma condição estruturada para se fazer valer a presença de um ser, de um lugar, de uma postura. Posto tudo isso de informação do Saturno oposto ao Sol, há também uma reflexão para nos desprendermos de situações que atrasam a nossa vida, né? Se o Saturno envolve tempo, base, estrutura, quando o Saturno faz uma oposição ao Sol, a gente tem uma reflexão, a gente é convidado a refletir sobre aquilo que empaca a vida da gente, atrasa a vida da gente nesses últimos tempos. Então, certamente é uma oportunidade para um início de situação que gere um desprendimento ou uma reflexão para uma mudança de padrão de base daquilo que nos atrasa. Na quarta-feira nós temos o ingresso do Sol em Leão, 5 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Temos o início do período leonino, bebês nascidos, na verdade dizem que Leão não nasce, Leão estreia. Então, bebês que estrearão 5h36 da manhã, provavelmente já com alguma juba, né? Então, temos aí um período em que impacta num fator de percepção e consciência do que eventualmente possamos fazer ou realizar, no sentido pessoal, no sentido geral. Notamos questões midiáticas, eventualmente, que podem ganhar um fator mais notório com o ingresso do Sol em Leão, além de observarmos o fato de que Leão é um signo fixo, ou seja, é um signo do meio de uma estação do ano, assim como é Aquário, assim como é Touro, assim como é Escorpião. Leão é o meio do inverno no hemisfério sul, o meio do verão no hemisfério norte. Então, você não tem a porta de entrada e você não tem a porta de saída, ou seja, o cardinal imutável. Leão é o fixo, né? Então, é quando se estabelece de maneira mais consistente uma época, um tempo. Então, isso vale para as questões que envolvam os nossos assuntos, os nossos interesses. Um momento de mais clareza e consciência dos nossos interesses de maneira geral, uma época de Sol em Leão também, né? Leão, Sol está atrelado à consciência na astrologia, né? No sentido daquilo que a gente é ou do que queremos ser. Então, essa percepção é uma tendência numa condição até de reflexão que possamos ter. Nós temos na quarta-feira também um bom aspecto de Mercúrio com Urano, que colabora para questões que envolvam boas notícias, que envolva o fator da tecnologia e das inovações para o nosso trabalho, um ponto positivo astrológico no sentido do empreender, do marketing digital, por exemplo, de eventualmente quem queira organizar alguma live produtiva para conhecimento, para aprender temas que envolvam algum sentido de inovação, não só no sentido tecnológico, mas no sentido do nosso campo de atuação, né? Mercúrio em bom aspecto com Urano sempre é um fator de abertura para aprendizado que inove, que traga algo diferente, que quebre um padrão num sentido produtivo do inovar, do trazer alguma situação que facilite, que customize o nosso trabalho. Então é um bom aspecto nesse sentido até para uma autonomia de alguma forma da nossa execução de ideias originais, favorece cursos, atividades, aprendizados online também. Então, um aspecto especial que até de terça a quinta-feira ganha força, especialmente na quarta-feira, para uma produção diferente ou uma originalidade profissional
né? E aprendizados novos, até encontros repentinos, de certa forma, atrelados a esse momento de Mercúrio em bom aspecto com Urano. Então, pessoal, este é o Sol da semana, de 19 a 25 de julho. Agradeço a atenção de todos. Aproveito também para agradecer as mensagens de vídeos anteriores. Desejo ótima semana a todos. Um abraço.